dia a todos. Que bom que Deus nos despertou para mais um novo dia, né? Para estarmos na sua presença, termos esse momento gostoso, eu e você. E que bom que você está aqui, né? Deus seja louvado, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a vida de cada um. Nós estaremos estudando nesta manhã, né? Na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição 10 da revista Compromisso, editora Convicção. O título da lição de hoje, Vitórias, né? Vitória apesar do sofrimento. Esse é o título da lição de hoje, mas eu convido você agora a fechar os seus olhos, tá? A reclinar a sua cabeça, elevar os seus pensamentos a Deus e pedir a Deus que sonde o seu coração, que sonde a sua mente, que veja o que você está precisando e que traga a você alegria, disposição, refrigério, mesmo diante dessa situação que nós estamos vivenciando, que é uma situação de sofrimento. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai amado, neste momento agora, Deus, nós te pedimos por cada família, por cada lar, cada casa, Senhor, em que a tua palavra esteja adentrando, ó Deus, a este instante. Sonda, Senhor, os seus corações, esquadrinha, ó Pai, vê quais são as suas necessidades, ó Senhor, e supre, ó Deus, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar. Pai amado, nós sabemos, ó Pai, o quanto, ó Deus, muitas famílias têm sofrido, o quanto muitas famílias têm chorado, ó Pai, neste momento, Senhor, em que nós estamos vivendo, neste momento pandêmico. Mas eu te peço, ó Senhor, que o teu Espírito Santo, que é consolador, que é confortador, seja, Deus, a consolar, a confortar cada coração, cada família, Senhor, renovando, ó Deus, nos corações de cada um, a alegria, ó Pai, de ter a Ti como Senhor, como Salvador, a alegria, a esperança da vitória, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas santas mãos, que eu não venha aqui falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que Tu nos concedeste. Muito obrigada, Pai, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Vitória em meio ao sofrimento. Queridos, nós vamos estudar hoje, começar a estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Já estudamos, né, algumas cartas de Paulo e agora nós vamos começar, terminamos a carta de Efésios e agora nós vamos começar a carta de Paulo aos Filipenses. Que carta maravilhosa! Paulo é um homem de Deus com palavras maravilhosas para as nossas vidas, para os nossos corações. Mas em especial eu tenho uma paixão pela carta de Paulo aos Filipenses. E tem um versículo que eu amo, que é tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há alguma coisa, se há algum louvor, nisso é que deve pensar. Esse é um versículo que marca o meu coração, que eu deixo para você. E se você ainda não teve a oportunidade de ler a carta de Paulo à igreja em Filipos, dê uma lidinha para você ver que carta maravilhosa, principalmente para o momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de aflição, que é um momento de sofrimento, que é um momento de dificuldades. Paulo escreveu, queridos, essa carta à igreja de Filipos, aos filipenses, quando ele estava preso em Roma. É uma carta de cunho pessoal, é uma carta afetiva, onde Paulo mostra todo o seu amor por aquela igreja, uma igreja que foi construída com dores, com aflições, com suas prisões, né? E também é uma carta informal. Qual a ocasião da carta? Por que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses? Bom, a ocasião que levou Paulo a escrever essa carta aos Filipenses foi o retorno de Epafrodito a Filipos. Pois na qualidade de líder da igreja ali em Filipos, Epafrodito tinha levado a Paulo uma oferta da igreja, né? E nessa situação, nessa missão
de levar a Paulo uma oferta da igreja, Epafrodito adoeceu perigosamente, quase indo à morte, quase indo ao óbito. A igreja em Filipos ficou sabendo e ficou preocupadíssima, ficou empolvorosa. Paulo já estava preso, Filipos tinha arriscado Epafrodito tinha arriscado sua vida a encontrar um prisioneiro do governo, né? E ainda por cima ainda adoece. Então, essa preocupação chegou ao conhecimento de Paulo. A preocupação da igreja com Epafrodito, com a saúde e com o bem-estar de Paulo, com a situação de Paulo e com a saúde de Epafrodito, chegou ao conhecimento de Paulo, e por isso ele escreve à igreja em Filipos para agradecer a generosidade dos Filipos e acabar com a ansiedade que eles tinham em relação ao seu bem-estar, em relação ao bem-estar de Epafrodito. Então, nos capítulos 1 e 2, Paulo ele trata sobre a vitória em meio ao sofrimento. E eu faço uma pergunta para você: quem nunca sofreu? Quem nunca passou por um momento de sofrimento, por um momento de dificuldade, por um momento de tribulação? Mas não é apenas admitir o sofrimento, queridos, mas essa carta trata de como ultrapassar, como ir além, como sair vitorioso, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento. Então nós estamos vivendo agora um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de confinamento em nossas casas, em nossos lares. Inclusive eu peço a você, ao madinense em especial, cuide-se, cuide da sua família, proteja-se, use máscaras, fique em casa, se você puder, fique em casa, guarde a sua vida, guarde a vida daqueles que você ama, né? Então a carta de Paulo, ela trata justamente sobre isso, né? Então nós estamos vivendo aqui, e a carta de Paulo trata sobre esse momento, sobre como alcançar a vitória em meio ao sofrimento. A vida de Paulo na prisão, queridos, não estava fácil, não era fácil. Contudo, na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo nos dá diretrizes, Paulo nos dá a receita para estar bem, para ter vitórias em meio ao sofrimento, para ter a verdadeira alegria, né? Então, qual o objetivo? Entender que a vitória ela pode ser alcançada em meio ao sofrimento e saber fazer, né? O nosso fazer é buscar a vitória em meio ao sofrimento. Primeiro eu preciso saber e entender que a vitória ela pode ser sim alcançada mesmo em meio ao sofrimento. E o nosso fazer, nós precisamos buscar a vitória em meio ao sofrimento. O texto áureo se encontra em Filipenses 2, do 5 a 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nosso texto áureo, Paulo diz, olha, mesmo sendo Deus, Jesus não considerou ser igual a Deus, não considerou se apegar à sua posição, mas ele se tornou homem, se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos que nós seres humanos, e tudo isso ele fez por amor a nós. Então Jesus Cristo, queridos, ele se submeteu a participar das mesmas tribulações, limitações, das mesmas dores, das mesmas contas, das mesmas prisões. Ou seja, o amor de Deus, o amor a Deus, ele deve ser um sentimento que norteia as nossas ações
em humildade e obediência a Deus. E muitas vezes, em meio ao sofrimento, em meio aos sofrimentos da vida, nós somos tendenciosos a pensarmos só em nós mesmos, a pensarmos só na situação que nós estamos vivendo e começamos a falar mal de Deus e nos afastamos de Deus e nos rebelamos contra Deus. Mas a Bíblia nos diz que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à condição de Deus, de ser igual a Deus ou querer ser igual a Deus, mas ele procurou se fazer homem, se humilhou em forma de homem, desceu aqui por amor a mim e por amor a você. Então Paulo fala do sofrimento, vitória em meio ao sofrimento. O que você pensa quando ouve a palavra sofrimento? O que é que você imagina? Alguém que está sofrendo, né? Sofrimento, alguém que está sofrendo, alguém que está sentindo dores, alguém que está passando por dificuldade, alguém que sofreu uma perda, né? Algo que foi imputado a uma pessoa. E eu queria que você parasse agora e pensasse: é possível ter vitória em meio ao sofrimento? É possível ter vitórias em meio ao caos, às prisões, às decepções, às perseguições? É possível ter vitória em meio a isso tudo? É possível termos vitória agora no momento que nós estamos vivendo, que é um momento sim de sofrimento para muitas famílias? É possível nós termos vitória em meio ao sofrimento? Pense aí um pouquinho. Qual o assunto principal? O assunto principal é que a vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Paulo chega aos irmãos em Filipos, ele agradece aos irmãos, ele elogia os irmãos, né? E aí no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o proveito do Evangelho. Querido, Paulo, quando nós falamos que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E os irmãos em Filipos esperavam notícias ruins com relação à situação de Paulo, com relação ao sofrimento que Paulo estava vivendo. Porque ninguém que está preso, né, está vivendo bem. Agora estamos vivendo tempo de confinamento em nossas casas. Muitos estão angustiados a ponto de explodir. Imagine se você estivesse preso por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, né? Então você não fez nada de errado e de repente você está preso. Então Paulo, ele tinha alguns privilégios quando ele estava preso, né? Paulo tinha alguns privilégios. Paulo era uma pessoa culta, Paulo era uma pessoa de conhecimento, Paulo era uma pessoa estudada, tinha dupla nacionalidade e ele tinha alguns privilégios, dentre esses privilégios, de ter prisão domiciliar. Então muitas vezes Paulo ficava em casa, ficava preso, ele alugava uma casa e ficava preso ali naquela casa, guardado por soldados, mas ele podia receber visitas, né? Ele podia estar discorrendo sobre a palavra de Deus, sobre evangelizando, né? Sobre falando da palavra de Deus, discorrendo da palavra de Deus, tanto para os fariseus, quanto para os escribas e todos aqueles que adentravam ali a sua casa. Mas parece que essa condição de Paulo estava mudando e que Paulo seria transferido para uma prisão onde os prisioneiros aguardavam julgamento. Então Paulo provavelmente ia ficar acorrentado. Paulo ia uma prisão escura, né? Que normalmente as prisões eram escuras, úmidas. Então a situação que Paulo estava vivendo não era boa. Os irmãos em Filipos estavam esperando notícias ruins de Paulo. E eles mandam uma oferta ali para sustentar Paulo, para abençoar a vida de Paulo. E aí Epafrodito adoece. Então Paulo diz assim: olha, queridos, eu quero que vocês saibam de uma coisa. As coisas que me aconteceram para o maior proveito do Evangelho de Deus. Então nós temos vitórias
em meio ao sofrimento é possível quando em todo o tempo nós entendemos que a nossa vida é útil para o reino de Deus. Que a nossa vida é útil para Deus. Então Paulo tinha ciência da sua função no reino de Deus, do propósito da sua existência, e assegura isso aos irmãos, né? E ele diz que isso serviria para tirar os obstáculos, de forma que o evangelho fosse pregado a todos, tanto ao rei, quanto ao governador, quanto ao carcereiro, quanto aos guardas, quanto aos prisioneiros que estavam ali. A sua condição serviria para a propagação do evangelho de Deus, para que Deus abrisse portas aonde não tinham portas. Então, a consciência de que, quando nós entendemos que nós somos úteis, que as nossas vidas têm um propósito, né, no reino de Deus, nós podemos sim ser vitoriosos em meio ao sofrimento. Sentença-chave: Paulo não se deixa destruir pelo sofrimento. Paulo não baixa a cabeça. Ele diz: olha, eu estou passando por isso aqui, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus sabe tudo. E eu estou passando por isso, pronto, o evangelho de Deus está sendo propagado. A palavra de Deus está sendo propagada, o reino de Deus está sendo divulgado. Considerações: Paulo testemunha que a sua prisão era em função do seu compromisso com Cristo. Quando olha a situação de Paulo. Paulo não estava preso porque ele assaltou um banco, né? Porque ele assaltou alguém, porque ele bateu em alguém. Não. Paulo estava preso, ele se encontrava preso em função do seu compromisso com o reino de Deus. Ele estava sofrendo perseguições, prisões e açoites pelo seu compromisso, em função do seu compromisso no reino de Deus. E ele reitera isso para os irmãos e ele diz: olha, Deus tem um propósito. Eu estou aqui, estou passando por isso aqui, mas eu estou sendo útil no reino de Deus porque o evangelho está sendo propagado. Orientação de Paulo: mesmo quando nos sentimos limitados, jamais podemos perder o foco da nossa missão. Queridos, nós podemos perder o controle das situações de nossas vidas. Nós podemos perder o controle de nossas vidas, mas nós precisamos ter a ciência de que Deus não perde o controle de nós. Deus não perde o controle das nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Quando nós temos ciência disso, nós temos vitória sim em meio ao sofrimento. Nós precisamos entender que mesmo quando nos sentimos limitados, nós não podemos perder o foco, o propósito da nossa missão. Nós não podemos perder o foco como propagadores do evangelho do reino de Deus, e nós não podemos também perder o foco das nossas vidas. Então pense aí um pouquinho aqui a conexão com a vida, pense em uma experiência pessoal, né, que você vivenciou, que apesar do sofrimento você agiu como um cristão. Muitas pessoas perdem o foco de Deus, perdem o foco da vida em meio aos sofrimentos. Muitas pessoas se afastam de Deus porque estão passando por um momento difícil, por um momento de perda na sua família, por um momento de sofrimento muito grande no seu lar, de sofrimento muito grande na sua vida. Mas Paulo, mesmo em meio ao sofrimento, ele nos dá essa lição grandiosa de não perdermos o foco, não perdermos o propósito, mesmo nos sentindo limitados. Então pense aí, reflita um pouquinho, compartilhe com a sua família uma experiência na qual você vivenciou que apesar do sofrimento você agiu como um cristão. E aí em Filipenses 1:20, Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Qual o assunto principal? Vitória sobre o sofrimento é possível, mesmo quando no sofrimento não perdemos a intensa expectação. Nós não perdemos a intensa esperança
nós não perdemos o alvo, né? Então a vitória em meio ao sofrimento é possível quando nós não perdemos a intensa expectação. O termo expectação vem do grego apokaradokian, que indica o afastamento total de tudo para se fixar no objeto do seu desejo. Literalmente é estender a cabeça para ver ao longe. Literalmente é estender a cabeça para ver ao longe. Então, no momento em que Paulo, em momento algum, Paulo abaixou a sua cabeça. E ele diz isso aos irmãos. Ele não se lamenta, ele não murmura, muito pelo contrário, ele fixou os seus olhos para o dia de Cristo, o momento de se encontrar novamente com Cristo. Então, como enfrentamos os momentos de sofrimento? Quando não perdemos a nossa intensa expectação. Qual a nossa expectação? Qual a nossa esperança? Adentrar Canaã celestial. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder Cristo de vista. Nós temos vitória em meio ao sofrimento quando os nossos olhos estão fixos no Senhor. Quando nós levantamos a cabeça e fixamos nossos olhos em Deus. Muitas vezes, em meio às dificuldades, em meio às dores, nós abaixamos a cabeça, nós nos prostramos, nós nos recolhemos ao nosso quarto, nós não conversamos com ninguém, nós não compartilhamos e nós não conversamos realmente, literalmente com ninguém, principalmente com Deus. Mas Paulo, o exemplo de Paulo é muito grande. Paulo, na prisão, Paulo cantava louvores. Então, jamais Paulo se fez de derrotado, jamais Paulo abaixou a sua cabeça, jamais Paulo ficou deprimido. Mas ele diz, e ele nos dá essa lição, e ele diz para os irmãos, olha, a minha esperança é essa que não me deixa ser confundido, segundo a minha intensa expectação de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será sempre engrandecido na minha vida. Nossa, que testemunho maravilhoso. Então, queridos, temos vitória em meio aos sofrimentos. Quando em meio aos sofrimentos, nós não baixamos a nossa cabeça, nós não nos prostramos, mas nós fixamos os nossos olhos em Deus. Considerações, exemplo de Paulo. Ainda que é detido, ainda que é limitado, preso, quem sabe até algemado, acorrentado algumas vezes, mas o coração de Paulo estava veloz, o coração de Paulo batia fortemente por amor ao Evangelho. Os olhos estavam postos no Supremo Pastor. Marchar não apenas com as nossas pernas, antes com o coração e com a vida. Quando isso acontece, nós temos sim vitória. Então a orientação de Paulo, não deixe que nada deste mundo, nem mesmo as lágrimas, tire você da sua ardente expectativa, fé e esperança. Queridos, não permita que nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não permita que nada neste mundo, nem mesmo as lágrimas que muitas vezes temam a rolar pelos nossos olhos, temam a rolar pelas nossas faces, em meio às dores, em meio às perdas, em meio aos sofrimentos, às dificuldades. Não permita que isso tire de você a sua ardente expectação, a sua fé, a sua esperança. Nós temos a esperança de dias melhores e nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder em momento algum a nossa fé em Deus. Em Filipenses também, capítulo 1, versículo 20 e capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, e o assunto principal de Paulo nesses versículos: vitória sobre o sofrimento é possível
porque a nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Cristo. Então, Paulo diz, olha, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. E aí no versículo 11 do capítulo 2, ele diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo enfatiza o senhorio de Cristo. É impossível, inadmissível viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Cristo. É impossível dizermos que somos cristãos sem que Cristo seja Senhor da minha vida e da sua vida. Quando nós temos essa certeza e quando permitimos que Cristo domine as nossas ações, que ser Senhor é isso. Ser Senhor é isso. É permitir que Deus domine, que Deus reine sobre as nossas vidas, né? Então, permitir o senhorio de Cristo é isso aí. É permitir que Cristo governe todas as ações, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as nossas atitudes. Então, é impossível viver uma vida, é inadmissível viver uma vida no reino de Deus sem admitir esse senhorio. Então, nós temos vitória sim em meio ao sofrimento, quando nós temos a certeza, a plena convicção de que nós temos como fundamento de vida o senhorio de Cristo. Quando Cristo é Senhor das nossas vidas. Consideração, destacar os personagens bíblicos e históricos que foram fiéis ao senhorio de Cristo em suas vidas, apresentado no texto, né, do aluno. Então nós podemos tirar lições do senhorio de Cristo. Nós vamos ver aqui quantas pessoas que em meio ao sofrimento permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. Nós temos Abraão, pai da fé. E quando fala assim, em meio ao sofrimento foi fiel ao Senhor Jesus, foi fiel a Deus, pense e imagine o sofrimento de Abraão quando Deus pediu Isaac em sacrifício. Quando Deus pediu seu filho Isaac em sacrifício. Eu imagino o sofrimento de Abraão levando Isaac até o monte para sacrificar o Senhor. Mas ele tinha certeza, ele tinha fé e esperança de que mesmo ele sacrificando o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Precisamos ter esse domínio. Nós precisamos fazer como Estevão. Estevão estava ali em meio à multidão agredindo no sinédrio, as pessoas falando mal, as testemunhas, falsas testemunhas falando sobre a vida de Estevão. E a Bíblia nos diz que Estevão, que o rosto de Estevão, as pessoas viam o brilho como o rosto de um anjo. Certeza do senhorio de Cristo. O que acontece quando as pessoas falam mal de você? Calúnia. Quando você está sendo lançado à prisão. Estevão estava para morrer. Estevão foi apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia nos diz que Estevão vislumbrou aos céus. Olha, eu vejo os céus abertos. Então ele viu o reino de Deus. Isso é vitória em meio aos sofrimentos. Exemplos grandiosos das nossas vidas. Olha o exemplo de Paulo, né? Paulo ali na prisão, preocupado com o bem-estar das igrejas que ele havia fundado, preocupado com o bem-estar dos irmãos, ao invés de estar preocupado consigo. Seus olhos estavam fixos no reino. Então nós podemos sim viver o senhorio de Cristo no cotidiano das nossas vidas. Nós podemos permitir sim que Cristo domine as nossas ações, os nossos pensamentos. E quando nós permitimos isso, nós temos vitória em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades. Em Filipenses 2, 17 e 18, Paulo diz assim: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo.
Então Paulo diz o seguinte aqui: olha, mesmo que eu seja usado em holocausto, mesmo que eu seja usado como libação, né, como holocausto ali, e ele começa a ser oferecido e Paulo diz aqui, ele trata o seguinte, que nós podemos sim nos alegrar no sofrimento quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Então nós podemos ter vitória no sofrimento, ela é possível quando aprendemos a nos alegrar no Senhor. Então o oferecido era usado para descrever o fato de quando um animal estava prestes a ser sacrificado. Então costumava-se fazer, era derramar o vinho, né, sobre o animal para ser ali sacrificado. E esse ato de derramar o vinho sobre o animal, um vinho de qualidade, e muitas vezes esse vinho também era misturado com mel, mas em sua maioria das vezes era um vinho puro, que era derramado sobre o animal, e isso aí significava solene dedicação a Deus daquele sacrifício. Então o que Paulo afirma é o seguinte: olha, mesmo que o meu sacrifício, que o meu sangue seja derramado por amor e por propagação do evangelho, eu me alegro por isso. E eu quero que vocês se alegrem, mesmo que eu seja levado em sacrifício. Paulo sabia que estava prestes a morrer, que ele poderia morrer. Mas ele disse aos irmãos em Filipos: queridos, não fiquem tristes. Não se entristeçam. Não se entristeçam. Se alegrem em Cristo Jesus. E ele fala do holocausto em que os réus, as vítimas eram levadas depois da morte. Era um tipo de oferecimento após serem sacrificadas, serem mortas, eram oferecidas para Deus. Então, Paulo diz que o viver dele era Cristo e o morrer dele também era Cristo. E que independente de quais sejam as circunstâncias, ele estava com o Senhor. E nós precisamos ter essa alegria genuína em nosso coração. Não uma alegria passageira, não uma alegria de momento, mas uma alegria real, uma alegria permanente, na certeza de que, quer morramos, quer vivamos, a nossa vida deve ser uma vida em que Cristo seja Senhor dela, em que Cristo domine as nossas ações. E quando nós temos isso, nós nos alegramos no Senhor em qualquer circunstância. Então, paradoxo: alegria quando se chora, alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Então, o ensino de Paulo: jamais despreze a alegria que vem do Senhor, apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é resultado de fidelidade e entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não baixe a cabeça, não fique cabisbaixo quando você estiver passando por dificuldades, por perseguição, por sofrimento, por amor ao Evangelho, por amor ao senhorio de Cristo. Que você se regozije, se alegre ao Senhor, né? No Senhor, porque é de Deus que nós encontramos a verdadeira alegria. E aí no capítulo 2, versículo 25, Paulo diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para promover minhas necessidades. Qual o assunto principal? Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Às vezes nós nos trancamos quando nós sofremos. Às vezes nós nos trancamos quando passamos dificuldades, perseguições, sofrimentos. Mas aqui Paulo fala à igreja o seguinte: é possível vitória sim quando nós compartilhamos com os outros, quando nós conversamos, quando nós participamos das dificuldades, das necessidades dos outros, quando nós estamos ao lado do outro e quando nós desenvolvemos bons relacionamentos, quando nós desenvolvemos um relacionamento bom para com o outro. Epafrodito, queridos,
arriscou a sua vida, sua integridade física, ao ajudar Paulo. O apóstolo reconhece que Deus não permitiu que ele morresse, que Epafrodito morresse, para que não fosse acrescentada tristeza sobre a sua vida e sobre a vida dos irmãos ali em Filipos, né? Paulo já estava preso, os irmãos já estavam sofrendo com isso. E aí, de repente, os irmãos enviam Epafrodito para enviar uma oferta para Paulo, para ajudar ali a Paulo, ou seja, estavam unidos, havia coinonia no meio do povo de Deus. E aí o que acontece? Epafrodito adoece, e adoece com a doença que quase o leva à morte. Então os crentes em Filipos, eles foram bondosos ao enviar a Paulo em tempos de necessidade. Os crentes de Filipos foram bondosos em enviar Epafrodito até Paulo com a oferta. E Paulo, de forma recíproca, de forma também bondosa, quando ele sabe a situação de ansiedade que se encontrava a igreja, tanto em relação à sua condição, quanto em relação ao bem-estar de Filipos, o que é que Paulo fala? Paulo faz? Ele envia de volta Epafrodito, agora com a carta, né, à igreja de Filipos, procurando tranquilizá-los, né, com relação à situação. Então, considerações, destaque do texto. Paulo fala de Epafrodito. Paulo, na prisão, na dor, tinha amigos. Sobre ele, diz que era irmão, cooperador e companheiro nos combates. Paulo tinha, em meio à dor, em meio às prisões, Paulo tinha amigos. Amizades verdadeiras. Paulo tinha amizades verdadeiras. Aquelas amizades que nos ajudam a sair de situações difíceis. Então Paulo, queridos, ele não se trancou. Paulo não estava ali se lamentando, murmurando, falando mal da igreja, olha, falando mal dos irmãos de Filipos porque ele foi preso ali. Não, Paulo tinha amigos, Paulo tinha um bom relacionamento com a igreja, Paulo tinha um bom relacionamento com Epafrodito, Paulo tinha um bom relacionamento com outros irmãos, como Timóteo, Priscila, Áquila e demais irmãos. Paulo tinha bons relacionamentos, Paulo tinha bons amigos. Amigos que partilhavam de momentos também difíceis com ele. Amigos que arriscavam sua vida. E eram companheiros nos combates de Paulo, na propagação do evangelho. Então, qual o ensino de Paulo? Plantar amigos e desenvolver bons e duradouros relacionamentos na fé. Queridos, nós falamos isso no sábado passado sobre amizades verdadeiras. Nós falamos que quando nós escolhemos uma amizade, na verdade nós escolhemos os rumos das nossas vidas. E a lição de Paulo aqui é: faça bons relacionamentos, façam relacionamentos duradouros, relacionamentos que permaneçam, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, meio em meio às tribulações, meio em meio às intempéries da vida. Faça bons relacionamentos na fé, pessoas que tenham o mesmo princípio que você, que tenham a mesma visão que você. Para discutir, quando temos com quem falar sobre as nossas dores e compartilhar nossas lágrimas, podemos afirmar que temos vitórias em meio ao sofrimento. Quando nós temos com quem compartilhar, com quem conversar, com quem falar um pouquinho das nossas dores, dos nossos anseios, com quem chorar, se nós temos um ombro amigo para chorar, alguém que nos ajude no momento difícil, nós podemos afirmar que nós temos vitória em meio ao sofrimento. Então, aqui conexão com a vida. Conte uma experiência pessoal em que, ao passar pelo sofrimento, você contou com a ajuda de um amigo. Como você se sentiu? Pense aí. Você teve um momento difícil na sua vida, um momento que você estava precisando, você estava passando por uma tribulação muito grande. E aí, naquele momento, você teve a ajuda de um amigo. Como você se sentiu? Tenho certeza que o seu coração
ficou aliviado. É como se tirasse um peso das nossas costas quando nós compartilhamos com alguém, né? O fardo ele se torna leve, né? O fardo ele se torna leve. Então, nós estudamos hoje a vitória apesar do sofrimento. Qual o assunto? Compartilhar sentimentos. Nós precisamos compartilhar sentimentos e precisamos compartilhar sentimentos com amizades duradouras, com bons relacionamentos na fé. Qual o desafio? Fazer uma lista com os nomes de amigos com os quais você pode contar em meio aos sofrimentos. Nós falamos no sábado passado que amigo de festa, de copo, de momentos bons, de momentos de quando nós estamos com muito dinheiro, é muito fácil, muito bom, nós temos N amigos. Amigos de redes sociais, nós temos mais de 1000, né? Agora, eu queria que você parasse um pouquinho aqui e refletisse, fizesse uma lista, um papel ou mental, quais são os amigos com os quais realmente você pode contar em momentos de sofrimento, em momentos de dificuldades. O que fazer para viver a vitória em meio ao sofrimento? O que fazer, queridos, para viver a vitória em meio ao sofrimento? Primeira coisa, nós precisamos entender que o sofrimento é algo natural da vida humana. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de sofrimento, por momentos de perda. É natural, mas nós precisamos lançar sobre Deus, buscar em Deus. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a nossa expectativa, a nossa fé. E o segundo, saiba diferenciar entre o sofrimento por negligência, erro ou natural, com o sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Há uma diferença entre sofrer por erro, por negligência. De repente eu fui negligente no trabalho e aí tive um acidente de trabalho. Não prestei atenção no momento, estava ali mexendo com a máquina, estava conversando com o companheiro e aí acabei cortando um dedo. Passei por uma cirurgia e aí é um sofrimento, é uma situação difícil, que a pessoa vivencia. Mas aconteceu isso por negligência, né? Um erro, você errou, né? Ali você estava dirigindo, de repente estava dirigindo um carro, de repente você foi passar uma marcha, passou a marcha errada, o carro, né? Deu um pane e você errou, pronto, passou por um sofrimento, uma coisa difícil. E um sofrimento natural, que é o sofrimento da vida humana. Nós sabemos que um dia nós vamos crescer, desenvolver e nós um dia iremos morrer. Então nós passamos por momentos difíceis. Sofrimento da vida humana, um sofrimento natural, que é de uma perda, né? de um momento de dor, de uma enfermidade, é um sofrimento natural. Mas nós precisamos diferenciar isso também do sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Muitas vezes nós passamos por perseguições, por tribulações, por sermos fiéis ao Senhor Jesus, por nós não negociarmos nossos princípios que são inegociáveis, que é os princípios da palavra de Deus, que são as diretrizes de Deus para as nossas vidas, que é o senhorio de Cristo para as nossas vidas. E terceiro, em qualquer tempo, nunca se esqueça de que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Queridos, Paulo deixa claro aquilo ali, a igreja. E essa era a certeza de Paulo, de que Cristo estava ao seu lado. E nós não podemos perder essa expectativa. Nós não podemos perder a nossa fé, a certeza de que Deus cuida de nós. Deus cuida de mim e de você. Mesmo que eu e você percamos o controle das nossas vidas, percamos os rumos, as direções, Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus está no controle de tudo, inclusive da situação que eu e você estamos passando agora. Então, para ter vitórias em meio aos sofrimentos, nós não podemos nos esquecer de que Deus é a nossa companhia constante. Então, estamos chegando ao final da nossa lição.
Nosso muito obrigada a você, que Deus nos abençoe. E convidamos você para na próxima terça-feira e quinta-feira estar conosco intercedendo a Deus em oração por nossas vidas. Convidamos você também, meu querido, minha querida, para logo mais às 19h30 ouvir a palavra de Deus através do seu servo, o pastor Robson Santos Costa, que tem uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma palavra de Deus para os nossos corações. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Continuemos orando, porque juntos nós somos mais fortes.